Nutrir e sustentar relações de longo prazo. As pessoas não se importam com o que você sabe, elas querem descobrir o quanto você se importa. Zig Ziglar. Todas as relações de longo prazo começam como relações de curto prazo e se desenvolvem, como todas as amizades, através de entendimento e da utilização de todas as ferramentas para construir e sustentar a conexão. Com o passar do tempo, algumas de nossas relações de amizade se tornam relações amorosas. Quando uma relação amadurece até se tornar uma interação de amor, um novo foco comportamental é necessário para manter a paixão e a parceria intactas e intensas. Esse novo sentimento, simples de entender mas difícil de manter, é o afeto. Pense um pouco em todas as pessoas que você conhece mais do que casualmente, como família, amigos, colegas e mentores. Depois, pergunte a si mesmo: por quais desses indivíduos eu sinto mais estima e realizaria seus desejos mais voluntariamente? Provavelmente essa pessoa é alguém que você acredita que se importa com você. É possível perceber isso nas ações e no comportamento dela em geral. Tentar definir o afeto é um pouco como tentar definir o termo pornografia. Quando um juiz da Suprema Corte precisou definir esse termo, ele respondeu: não posso definir, mas posso reconhecer quando vir. Isso também acontece com o afeto. Tentar definir com palavras a essência desse sentimento é quase impossível, mas podemos reconhecê-lo imediatamente quando estamos diante dele. Afeto diz respeito ao coração, não à mente. É algo que vai além de interações robóticas, intelectuais e superficiais, e toca na própria essência de quem nós somos em nossas emoções mais profundas. O afeto nos permite alcançar os níveis mais altos de uma relação, e podemos separar 4 componentes que nos mostram o que precisamos fazer para demonstrar afeto eficientemente. A. Ter compaixão, preocupação. B. Ouvir atentamente. C. Dar reforço. D. Sentir empatia. Vamos examinar cada um desses componentes para ajudar a definir o que deve ser feito para manter relações de longo prazo felizes e saudáveis. A. Compaixão, preocupação. Pessoas afetuosas mostram uma preocupação honesta pelo outro, não um comentário de passagem ou uma resposta irreverente para alguém que está sofrendo, mas uma genuína sensação de compaixão por aquilo que o outro está experimentando e um compromisso para ajudar a melhorar as coisas. Em relações de longo prazo, haverá muitos momentos em que um ou ambos os parceiros enfrentarão crises. É nesse momento que o verdadeiro nível de preocupação, ou falta dela, se torna evidente. É relativamente fácil manter uma relação de longo prazo quando tudo vai bem, mas é no meio de uma crise que o verdadeiro caráter de um indivíduo se revela e se mostra maravilhoso ou deficiente. De certa maneira, poucas coisas são tão bonitas quanto 2 pessoas que se tornaram dependentes uma da outra como parceiros afetuosos quando a necessidade aparece. Talvez a forma mais forte de afeto se mostre quando uma pessoa se torna cuidadora de um parceiro doente ou ferido. Testemunhar esse tipo de sacrifício altruísta, dias após dia, às vezes anos após ano, é testemunhar a personificação do afeto em sua forma mais pura. Com sorte, você nunca terá que cuidar de um parceiro na doença, em vez de na saúde. Felizmente, no dia a dia é possível fazer pequenas coisas para deixá-lo saber que você se importa. Compartilhar o trabalho, fazer algo especial sem razão aparente, fazer um elogio inesperado, oferecer segurança em momentos de instabilidade, estar lá quando ele ou ela precisa de você, oferecer uma palavra bondosa e ajuda são atos de amor que um indivíduo afetuoso faz. Esse tipo de afeto é o amar alguém por dentro, e quando você entrega algo de coração, isso será recebido com gratidão verdadeira. Um dia eu estava almoçando num shopping lotado em Washington e quando me aproximei da lata de lixo, pensei ter ouvido alguém chamar meu nome. Vasculhei a multidão e não percebi ninguém tentando chamar minha atenção, então continuei andando. Então ouvi meu nome completo ser chamado. Virei e me deparei com uma jovem garota se aproximando. Ela parou e se apresentou, mas eu não a reconheci. Ela disse que queria me agradecer por ter salvado sua vida. Eu reagi com um olhar confuso. Ela continuou: eu era uma das garotas sequestradas há 10 anos. Instantaneamente me lembrei do dia em que ela e sua amiga foram resgatadas por 2 policiais sob uma saraivada de balas. Eu disse a ela que foram os policiais que salvaram sua vida. Ela reconheceu que os policiais a resgataram do sequestrador, mas fui eu quem salvou sua vida. Como assim? Perguntei. Eu estava emocionalmente muito abalada. Ela disse. Sua bondade e compaixão deram início ao meu processo de cura.
Eu me lembro de ter sido destacado para o caso. Meu supervisor me indicou para entrevistá-la depois de solta. Demorou um mês para que ela se acalmasse o bastante para conseguir contar o que tinha se passado sem que caísse em lágrimas. Passei 1 hora por dia apenas deixando ela falar. Declarações empáticas foram cruciais. Nós raramente discutimos o sequestro em si, mas, com o tempo, consegui conduzir uma entrevista detalhada com a vítima, que na época tinha apenas 14 anos. Completei a entrevista e nunca mais vi a garota, nem pensei mais sobre o caso, mas ela se lembrava. Você pode ter se esquecido de mim, ela disse, mas eu sempre me lembrarei da sua bondade. Não sei se teria me recuperado sem a sua ajuda. Agradeci e disse que estava apenas fazendo o meu trabalho. Deixei minha bandeja no balcão e nos despedimos. Naquele dia entendi que nossas palavras, das quais geralmente nos esquecemos, podem causar um profundo impacto no ouvinte por um longo tempo. B. Ouvir atentamente. Ouvir atentamente significa usar dicas verbais e não verbais, somadas a declarações empáticas, quando a outra pessoa está falando. Algumas das sugestões do capítulo 5 que envolvem ouvir atentamente recebem uma importância maior nas relações de longo prazo, quando anos de comunicação com o mesmo indivíduo podem nos dar um melhor entendimento de como reforçar ou enfraquecer as ligações pessoais. Em relações de longo prazo, a comunicação é a chave para sustentar ou drenar os sentimentos que temos em relação ao outro. Trocas abertas e honestas entre parceiros de longo prazo criam confiança, demonstram uma atitude afetuosa e fornecem informações vitais sobre a saúde da relação. Se desde o começo da relação você for um proponente e praticante do ato de ouvir atentamente, terá uma grande vantagem com o passar do tempo. Isso acontece porque haverá um entendimento muito melhor das necessidades particulares do seu parceiro, interesses, personalidade, desejos, medo e assuntos a explorar ou a evitar. Sem ouvir atentamente, alguns casais que estiveram juntos por décadas podem não ter, literalmente, nenhuma ideia de como seus parceiros realmente se sentem ou o que desejam. Isso acontece porque não prestaram atenção àquilo que estava sendo dito. Pode ser difícil de acreditar, mas isso acontece, infelizmente, muito mais do que as pessoas gostariam de admitir. Ouvir atentamente permite uma comunicação aberta de duas vias. A troca de informações é facilitada ao se falar e ouvir atentamente. Um dos maiores benefícios do ato de ouvir atentamente numa relação de longo prazo é a habilidade de refinar a forma como você cuida do seu parceiro. Enquanto numa relação nova a chance de dizer algo errado é uma possibilidade real, esses erros conversacionais devem diminuir drasticamente, até mesmo desaparecer, com o amadurecimento da relação e quando os parceiros passam a se conhecer melhor. Qualquer indivíduo que já escutou atentamente seu parceiro de longa data sabe muito bem que palavras e assuntos deve evitar. Uma pessoa afetuosa usa essa informação para fortalecer a relação. Por outro lado, esse conhecimento pode ser usado para enfraquecer ou mesmo destruir relações. Isso ocorre frequentemente durante brigas, quando um dos parceiros toca de propósito em algum ponto sensível, aumentando assim o conflito e infligindo dor emocional ao outro, uma estratégia muito ruim, mesmo se a pessoa estiver muito brava ou se for um modo de vencer uma discussão. O problema é que muito tempo depois de a discussão terminar, o resultado emocional não irá desaparecer tão facilmente. Embora possa ser tentador usar informações que você sabe serem úteis para vencer um conflito ou machucar durante uma briga, não faça isso se o seu parceiro considerar que trazer à tona essa informação seja passar dos limites. Resista à tentação de soltar os cachorros. Com o tempo, se um dos parceiros insistir em detonar palavras explosivas, tocar em pontos sensíveis ou assuntos considerados além do limite, a relação poderá entrar em colapso por isso. Fique longe do botão explosivo. Seja um bom ouvinte. Não apenas você será visto como mais afetuoso, como também alcançará um melhor entendimento do seu parceiro e reforçará a relação. Aqui vão algumas dicas adicionais para ouvir com mais eficácia. Deixe seu parceiro terminar o que estava dizendo antes de começar a falar. Discussões importantes merecem um lugar apropriado no qual os parceiros podem se ouvir facilmente. Não converse sobre finanças ou eventos importantes num restaurante lotado e barulhento. Não fique pensando naquilo que você vai dizer enquanto seu parceiro está falando. Concentre-se nas palavras dele, não em seus próprios pensamentos. Se o seu parceiro for introvertido e não gostar de falar, faça acenos de cabeça e emita dicas verbais para encorajá-lo a falar. Ver capítulo 5. Observe seu parceiro enquanto ele fala.
A comunicação é uma troca não verbal assim como verbal. Além disso, ao prestar atenção em seu parceiro, ele provavelmente enxergará você como sinceramente interessado naquilo que está dizendo. Esteja preparado para elogiar seu parceiro quando ele apresentar um bom argumento ou sugestão. Quando ouvir algo de que não gosta ou com que não concorda, não responda imediatamente nem entre na defensiva. Pense um pouco sobre a observação procurando por alguma verdade ou, ao menos, tente chegar a um meio-termo que irá satisfazer os dois. Se o seu parceiro está claramente errado em alguma situação, tente ajudá-lo a encontrar uma maneira de graciosamente admitir o erro e manter sua dignidade. Você pode até sugerir um tempo se sentir que a conversa está se tornando um confronto aberto.